Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à leitura de Espinhos no Bosque Sagrado. Eu sou Eliude e neste vídeo farei a leitura do capítulo 6, Cheios de Culpa e Expectativa. Se esta é a sua primeira vez por aqui, não tem problema de começar por esse vídeo, porque cada capítulo trata de um tema diferente. Mas se preferir ouvir o livro do começo, é só entrar na aba Playlists, escolher Lendo Espinhos no Bosque Sagrado e aproveitar a leitura. Depois de assistir a este vídeo, deixe o seu comentário falando o que achou do capítulo, citando a parte que mais chamou sua atenção ou fazendo alguma crítica. Afinal, todos os comentários serão lidos com o mesmo carinho que os motivou a escrevê-los. Você ajudará muito o canal se compartilhar o link deste vídeo com alguém na sua lista de amigos ou nas suas redes sociais. Todas as citações de textos bíblicos ou filosóficos citados neste livro foram traduzidos diretamente do texto original, seja em grego, hebraico ou latim, dos papiros mais antigos já encontrados. Uma explicação mais detalhada de como foi o processo de tradução pode ser encontrada no vídeo Uma Breve Apresentação. Segue a leitura do capítulo 6, intitulado Cheios de Culpa e Expectativa. O sentimento de culpa e a necessidade de culpar os outros estão ambos relacionados ao fato de não sabermos lidar com erros e imperfeições. Todos nós somos pessoas imperfeitas. No entanto, paradoxalmente, esperamos estar sempre certos. Ainda pior, esperamos que os outros nunca cometam falhas, especialmente quando essas falhas nos afetam de algum modo. Esta expectativa equivocada gera injustiça e sofrimentos desnecessários. No mito judaico da criação, Adão e Eva foram colocados nus em um jardim. A sua nudez não os incomodava nem incomodava os deuses que os haviam criado. Receberam ali 3 mandamentos e uma proibição. Os mandamentos eram: cresçam, multipliquem-se e encham a terra. Em algumas versões do texto bíblico, o termo hebraico peru é traduzido para línguas ocidentais como crescer, ser fértil ou frutificar. Em outras palavras, o primeiro mandamento que Adão e Eva receberam foi o de tornarem-se adultos e férteis, deixando para trás aquele estado de inocência perene que não lhes permitia crescer e amadurecer. O segundo mandamento era o de fazerem sexo, para que pudessem ter filhos e assim propagarem a espécie. O terceiro mandamento era o de saírem daquele jardim e espalharem-se pelo mundo. No entanto, a vida fora do bosque sagrado não é nada fácil. As veredas são tortuosas e escuras, o chão está coberto de espinhos e nós temos que trabalhar para pagar as próprias contas. Mas somente ao deixarmos a segurança do bosque e nos expormos à dor dos espinhos e cardos pelo caminho da vida é que ganhamos experiência e maturidade. Como a vida não é feita de escolhas fáceis, os deuses haviam proibido Adão e Eva de comerem do fruto de uma certa árvore que havia sido plantada no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele fruto proibido lhes daria experiência, ou em outras palavras, faria com que crescessem e envelhecessem e ganhassem maturidade, pois entrariam em contato com as coisas boas e ruins do mundo, aprendendo assim a discernir o que lhes faria bem e o que lhes faria mal, cumprindo desse modo o primeiro dos mandamentos que haviam recebido dos criadores, o de crescerem. O fruto também permitiria que se tornassem como aqueles deuses, em outras palavras, faria de Adão um pai e de Eva uma mãe. De modo que, se comessem do fruto, eles se tornariam capazes de obedecer ao segundo mandamento que haviam recebido de seus pais, o de se multiplicarem. Além disso, o tal fruto lhes mataria, em outras palavras, o fruto encheria suas veias de sangue e lhes tornaria mortais. De modo que envelheceriam e eventualmente voltariam ao pó de onde haviam sido criados. Por transgredirem as ordens recebidas dos deuses, seriam expulsos do jardim e da presença da divindade, cumprindo assim o terceiro mandamento, o de se espalharem pela terra. Por temer a morte, Adão recusou-se a comer do fruto, mesmo depois de ser tentado pelos argumentos lógicos e sensatos da serpente. A morte é vista por muitos como o fim da existência e a aniquilação dos pensamentos, visto que o corpo perece e com ele perece o nosso cérebro, onde estão guardadas as nossas memórias, emoções e impressões. Tudo aquilo que nos faz ser quem de fato somos. Neste sentido,
a morte é deixar de ser. Mas, para quem acredita que há uma entidade espiritual que comanda a entidade física, a morte física seria somente a separação entre essas duas entidades. Há ainda quem acredite que esta separação precede uma reencarnação, de modo que a mesma pessoa viveria muitas vidas mortais e morreria muitas vezes no decorrer de toda a sua existência. No entanto, escrevendo aos Hebreus sobre o sacrifício de Cristo, Paulo disse: "E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o julgamento, assim também Cristo, oferecendo-se de uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação." Segundo Paulo, a morte física acontece uma única vez a cada homem e é fruto da transgressão de Adão. E assim como a mortalidade é universal e veio pela ação de um único homem, também o é a ressurreição dos mortos. Falando aos membros da igreja estabelecida pelos apóstolos na cidade de Corinto, ele disse: "Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, da mesma forma por um homem, Cristo, veio a ressurreição dos mortos." E por isso a reencarnação neste contexto seria desnecessária. No entanto, reencarnamos em nosso próprio corpo todos os dias, visto que morremos um pouco a cada dia. Do ponto de vista celular, todos os glóbulos vermelhos que forem produzidos em nosso corpo enquanto lemos este capítulo correrão por nossas veias e artérias por cerca de 4 meses até morrerem todos e serem expelidos pela urina, quando novos glóbulos já terão nascido, a fim de manterem o fluxo contínuo dos 4 a 6 litros de sangue necessários para que sigamos com nossas vidas. Os espermatozoides que forem produzidos na sexta-feira não sobreviverão até a segunda, o que justifica muitos pensarem que eles serão desperdiçados se não forem usados no final de semana. De modo que a maior parte das células do nosso corpo morre e é reposta por outras em uma média de 10 anos. A reencarnação, portanto, se dá enquanto estamos vivos e não após a morte. A mortalidade de nossas células nos permite envelhecer. Quando somos jovens, envelhecer é um processo que nos deixa mais fortes, mais ágeis, maiores, mais inteligentes, etc. No entanto, em algum ponto de nossas vidas, o processo se reverte e o envelhecimento faz com que nossos corpos entrem em decadência. O envelhecimento é, portanto, evidência de uma morte contínua. Esta morte não é só uma separação, mas um desgaste. Isso acontece porque, cada vez que uma célula se reproduz, o telômero que cobre as extremidades dos cromossomos se desgasta. Após uma média de 50 reproduções, os cromossomos estão descabelados como cadarços velhos e a célula morre. Paradoxalmente, células cujos telômeros não se desgastam e continuam se reproduzindo além do limite que seria considerado normal naquele tecido, tornam-se células cancerígenas. Além da morte celular e da morte física, acredita-se que somos passivos da morte espiritual, que é uma separação decorrente da quebra de acordos, fazendo com que uma parte corte relações com a outra. É comum ouvirmos pessoas que foram traídas dizerem que quem lhes traiu morreu para elas. Do mesmo modo, quem quebra acordos feitos com a divindade é expulso de sua presença. Há ainda a pequena morte, do francês le petit mort, que se refere ao período de perda da consciência ou pequeno desmaio que ocorre durante o orgasmo. E além de todas estas mortes, há também a separação momentânea, seja por ocasião da ida ao trabalho, do primeiro dia de aula, da decisão de morar sozinho, de uma viagem de férias ou da mudança para um outro bairro ou cidade. Seja qual for o tipo de morte, há sempre uma parcela significativa de crescimento e amadurecimento que a acompanha. Ainda assim, a experiência de separação é frequentemente dolorosa e causa muito sofrimento e pesar. Não era de se espantar que Adão temesse comer do fruto. Além disso, ele não conseguia aceitar a necessidade da transgressão e, consequentemente, por sequer cogitar tal ação, acabava por não obedecer a nenhum dos mandamentos que havia recebido de seus pais. Eva já era mais esperta e percebeu que os dois ficariam ali para sempre sem progresso algum e sozinhos se ela não fizesse alguma coisa a respeito. Claro que ela teve a ajuda da serpente, afinal é para isso que existe a oposição,
para dar-nos pontos de vista alternativos a fim de que consigamos enxergar a situação de uma maneira mais complexa e completa. E justamente por ter enxergado com clareza a necessidade daquela transgressão, Eva comeu do fruto. Adão entendia a importância de ter Eva ao seu lado, afinal, sem ela não conseguiria cumprir todas as ordens que recebera dos deuses criadores. Ao perceber que sua companheira seria expulsa do jardim e que ele ficaria ali sozinho sem poder cumprir o propósito de sua existência, decidiu também comer do fruto. Note que Eva havia tomado aquela decisão após avaliar prós e contras, expondo-se a visões opostas que lhe foram apresentadas por seus pais e pela serpente. Ela tinha um senso de obediência ponderada, o que lhe permitiu ver a escolha e os riscos que corria, e apostar em uma alternativa que, apesar de toda a dor que pudesse lhe causar, promoveria crescimento. Adão nem deu atenção às palavras da serpente quando ela veio falar com ele. Ele tinha um senso de obediência cega. Para ele, leis eram para ser obedecidas, e se havia entre elas uma lei que contrastava com as demais, seus pais providenciariam um meio para que conseguisse obedecer a todas elas. E enquanto não conseguia encaixar as peças daquele quebra-cabeças, esperava pela providência divina. Ao contrário de Eva, que comeu do fruto por perceber as opções diante dela, Adão comeu do fruto por falta de opção. Quando obedecemos cegamente, nós não compreendemos plenamente o processo e acabamos nos perdendo no caminho. Adão, que nunca antes se envergonhara de sua nudez, vestiu-se com um avental feito de folha de parreira e escondeu-se dos deuses criadores. Quando Yahweh chegou ao jardim, perguntou a Adão por que ele se escondia. Adão, neste momento, poderia ter assumido a culpa e aceitado as consequências de sua transgressão, mas, ao invés disso, apontou para Eva e disse: "Foi ela que me fez comer do fruto." A despeito do mito ser verdadeiro ou não, experimentamos esses papéis em várias situações de nossas vidas. Às vezes, somos como Adão, acometidos da síndrome de super-homens e achamos que somos capazes de fazer o que é humanamente impossível. E nos frustramos por não conseguirmos terminar nem um quarto daquilo que nos propomos a fazer. Às vezes temos a sabedoria de Eva e percebemos que, se não dá para sermos perfeitos, ao menos algo tem que ser feito. Expondo-nos ao risco de colocarmos tudo a perder, experimentamos coisas novas, para que nesse exercício de liberdade colhamos um pouco de felicidade. Às vezes, como Eva, assumimos a culpa de nossos erros, percebendo que, por causa deles, alcançamos o amadurecimento que fez de nós pessoas melhores. Às vezes, como Adão, colocamos no outro a culpa de nossas falhas, tendo que ralar para recuperar a dignidade perdida. Um outro aspecto importante deste mito é o da moralidade. E ambos estavam nus, o homem e a sua esposa, e não se envergonhavam. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e souberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Note que o conceito da roupa para cobrir a nudez não teve origem divina. Os deuses que visitavam Adão e Eva no jardim do Éden não se incomodavam com sua nudez. Na verdade, Yahweh se incomodou justamente por vê-los vestidos. Por isso, procurando um culpado para aquele comportamento inusitado, perguntou: "Quem disse que você estava nu?" Adão, possivelmente excitado por causa do sangue novo correndo em suas veias, cobriu sua nudez, envergonhado, cheio de culpa diante da transgressão que cometera. Seu ímpeto moralista era um último grito de presunção, que ganhou ares de hipocrisia quando apontou para Eva, dizendo que a culpa era toda dela. Desde então, poucas foram as sociedades que aprenderam a olhar para a nudez sem a visão distorcida da falsa moralidade. Assim como Adão, os falsos moralistas colocam na mulher a culpa de qualquer fraqueza de caráter do homem. Ele a estupra e diz que a culpa foi da minissaia que ela estava usando. Ele a espanca e diz que a culpa foi dela por ter dado atenção a outro mais do que a ele.
Havia no jardim uma outra árvore que poderia reverter os efeitos da primeira. Era chamada de Árvore da Vida. E disse Yahweh: Deuses, vejam que Adão tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora pode estender a mão e colher o fruto da árvore da vida e comer dele e viver para sempre. E Yahweh, um dos deuses, o enviou para longe do jardim do Éden para ali lavrar a terra de onde havia sido tirado. E fez Yahweh, um dos deuses, túnicas de peles para Adão e sua esposa e os vestiu. Ao contrário dos aventais feitos por Adão, que tinham o objetivo de cobrir sua nudez, as roupas de couro feitas por Yahweh serviriam para a proteção de seus corpos frágeis contra as intempéries do tempo e contra os cardos e espinhos que enfrentariam fora do bosque sagrado. A nudez não é nem deve ser tratada como algo ofensivo. Seja o homem um animal como qualquer outro, fruto de um longo processo evolutivo, seja ele uma obra divina, moldada à semelhança de seus criadores, cada detalhe em sua construção é digno de apreciação e fascínio e não deve causar qualquer tipo de pensamentos ou sentimentos que nos façam sentir incomodados diante de sua nudez. Um corpo nu pode assumir diferentes significados em diferentes contextos, mas quem lhe dá tais conotações somos nós mesmos, de modo que o fato de percebermos imoralidade na nudez diz mais sobre nós do que sobre quem está nu. A nudez pode existir sem ser imoral ou ofensiva, assim como a imoralidade e a ofensa podem existir sem a necessidade da nudez. A presença ou ausência de roupa não tem valor moral algum. É o contexto, a interpretação e o que escolhemos fazer diante dela que introduz a ideia de moralidade. Sexualizar a nudez não sexual, como uma imagem de crianças brincando nuas em um rio, de um artista num palco ou de uma mãe amamentando seu filho na estação de metrô, não passa de perversão do observador. Não é a criança, a mãe ou o artista que são pervertidos e estão provocando a libido daquele que os critica. Possivelmente é sua autorrepressão diante do tema que faz com que ele enxergue algo além do que está sendo mostrado. Vivemos numa sociedade muito hipócrita. Por convenção social, o que é apropriado depende do contexto ou estigma de quem age e do olho falho da pessoa imperfeita que observa e interpreta a ação. Não fossem as intempéries do tempo ou o risco de cortes e arranhões, Adão e Eva teriam sido enviados para fora do jardim do mesmo jeito que haviam sido colocados ali, sem roupa alguma, e não haveria problema algum nisso. Por terem dado um passo importante em direção ao seu amadurecimento, Adão e Eva deixaram o conforto de seu lar e adentraram o mundo do trabalho. Afinal, é isso que fazemos quando amadurecemos. Passamos a ser responsáveis por nosso próprio sustento e pelo daqueles que dependem de nós. No mercado de trabalho globalizado e competitivo da atualidade, a expectativa de êxito é constante, o que produz seres imperfeitos, muito exigentes e, consequentemente, muita frustração. Metas inalcançáveis, feedback rigoroso, cobranças e mais cobranças, todos sabemos que o trabalho pode dar um trabalho danado ou ser uma grande dor de cabeça e, infelizmente, isto não é apenas linguagem figurada. Da obesidade a tendinites e enxaquecas, o trabalho pode causar uma variada gama de doenças que afetam o modo como as pessoas se veem e se relacionam com o mundo ao seu redor. Elas podem até achar o trabalho dos seus sonhos, mas se existe alguma pressão por resultados, perfeccionismo exacerbado, rotinas repetitivas ou mesmo supervisor exigente, o estresse e a frustração estão a caminho. Ainda que parem de trabalhar em um emprego formal e se dediquem a um projeto de vida sem fins lucrativos ou algo do tipo, se elas têm muita expectativa quanto aos resultados ou pressionam muito a si mesmas quando cometem erros, não será muito diferente. Colocamos no trabalho a culpa do estresse, quando na verdade o problema está na má administração das expectativas em relação aos resultados que nos são possíveis de alcançar. Numa sociedade baseada em lucro, resultados são alcançados porque é nossa obrigação, não porque isso nos dá prazer. E por nos sentirmos obrigados a cumprir com rotinas que não promovem satisfação, olhamos para o trabalho como um ladrão que rouba todo o tempo que teríamos para aproveitar a vida caso não estivéssemos presos em um cubículo diante de uma tela de computador ou atrás de um balcão atendendo clientes.
O mesmo acontece na escola, na igreja, em casa. Administrar expectativas e gerir a culpa do erro é um desafio constante. Assim como Adão esperava alguma solução mágica para o dilema do fruto proibido, nós seguimos cultivando falsas expectativas, seja por não termos amadurecido o suficiente para entendermos que, assim como temos liberdade e vontade, outros também as têm, e nem sempre a liberdade e vontade deles aponta na mesma direção da nossa. Ou simplesmente porque o objetivo do nosso desejo é ilusório, fantasioso ou irreal. Quando somos crianças, depois de assistirmos a um episódio de X-Men ou a um filme de Star Wars, pegamos-nos olhando fixamente para uma pedra, esperando que, pelo poder de nossa mente, ela role, flutue ou transforme-se em água. Depois de muito esforço, percebemos que a pedra permanece no mesmo lugar, intacta. Isso deveria nos ensinar que o fato de esperarmos que alguma coisa se comporte conforme a nossa mente lhe ordena, não fará com que tal coisa haja de tal maneira. E por alguma razão, percebemos que esperar que pedras flutuem não é um desejo sensato. A razão pode matar a fantasia, mas ajuda-nos a manter os pés no chão. Ainda assim, ficamos torcendo para que o número que apostamos na Mega Sena seja anunciado e assistimos o sorteio com olhos fixos nos globos, como se pudéssemos de algum modo controlar quais bolas haverão de cair na caçapa. Também acompanhamos sem pestanejar uma bola em campo sendo chutada de um pé para o outro na esperança de que ela acerte a rede do time adversário, como se nossos olhos impulsionassem a bola de algum modo. Ou ainda, quando estamos atrasados e presos no sinal vermelho, olhamos fixamente para o semáforo repetindo o mantra fica verde, incessantemente, como se nossa vontade fosse interferir de algum modo na mecânica do semáforo. Tal comportamento é ainda mais grave quando fazemos isso com pessoas, seja porque os seus hábitos de algum modo nos incomodam ou porque esperamos que elas desenvolvam ou aprimorem alguma habilidade ou traço de personalidade que ajudaria a equilibrar a imagem que fazemos delas com quem elas são de fato. Mas na tentativa de evitar algum confronto desagradável, simplesmente olhamos fixamente para aquilo que reprovamos nelas e esperamos que este olhar de mágoa, raiva ou desprezo tenha algum poder transformador mágico, caso a pessoa o perceba. E se ela não se dá conta, exageramos em nossas reações e às vezes ousamos trazer o assunto à tona, esperando que o mero discurso ou discussão surta algum efeito e a mudança aconteça. E quando ela não vem, o relacionamento se desgasta. Onde foi parar a maturidade? A crença de que o outro pode mudar para satisfazer a nossa vontade geralmente nos leva a esperar mais dele do que ele tem a nos oferecer. Esperamos que a mudança aconteça com rapidez e facilidade, sem nenhuma falha ou revés, e acabamos por concluir que ele não esteja se esforçando o suficiente. Novamente, o enxergamos pelo filtro corrompido de nossa expectativa. Enxergarmos pelo que somos de fato e descobrir juntos o potencial de cada um é um exercício de paciência e atenção, especialmente se permitimos que o que é real seja embotado pela idealização que fazemos uns dos outros. No entanto, justamente por sermos seres falhos, criar expectativas será praticamente inevitável. Para sabermos se as expectativas que criamos ou que criam a nosso respeito são razoáveis ou não, precisamos avaliar se o esforço para alcançar o equilíbrio almejado parte de quem o busca e se a ação que esperamos ver realizada é circunstancialmente possível. Se queremos que o outro nos note, precisamos nos notar primeiro. E ao nos percebermos, talvez vejamos que não somos o tipo que o outro notaria. Se queremos que o outro não nos machuque, precisamos parar de nos machucar. E talvez o primeiro passo para não nos machucarmos mais com ele seja entendermos que ele não mudará e nos afastarmos enquanto temos forças para fazê-lo. Se queremos que o outro nos ame com a mesma força que o amamos, precisamos nos amar com ainda mais intensidade e ao fazê-lo talvez percebamos que o outro nem mereça todo o empenho que lhe dedicamos. Algumas pessoas se deixam aprisionar a situações onde se sentem como se fossem deuses
em um momento e farrapos humanos no instante seguinte. E o único que pode mudar tal situação é aquele que se despe da vergonha de ter deixado as coisas chegarem ao ponto onde chegaram. E se esforça para encontrar forças para dar um passo para fora daquela situação doentia. Toda ação tem um agente que é responsável por ela e uma consequência que nem sempre recai sobre o agente. Algumas dessas consequências podem até mesmo ser inconscientes. Um rapaz bêbado atravessa o farol vermelho e atropela uma senhora que estava cruzando a faixa de pedestres. Ela estava obedecendo às leis de trânsito e morreu. Ele estava desobedecendo e sobreviveu ao acidente. Por ter uma família influente e não ter antecedentes criminais, conseguiu um bom advogado e já está nas ruas dirigindo novamente. Lemos notícias como estas diariamente nos jornais e pensamos que não há justiça no mundo. No entanto, o fato da consequência não ter recaído sobre o agente não tira sua culpa e responsabilidade sobre a ação. Vivemos num mundo de pessoas imperfeitas e esperar perfeição de um mundo assim é ingenuidade. Se alguém diz que não gosta de trabalhar horas a fio, que não aguenta mais ser tratado com indiferença ou violência por seu parceiro ou parceira, que já está cansado daqueles trabalhos e testes da escola, faculdade ou curso livre que não fazem com que aprenda coisa alguma, se tal pessoa está revoltada com tantas pressões rotineiras, mas nada consegue fazer para mudar a situação, ou foi escravizada ou deixou-se domesticar. E mesmo insatisfeita, faz o teste, é maltratada ou ignorada pelo cônjuge ou trabalha mais um dia no subemprego que suga seu ânimo e vitalidade. Achar alguém para culpar é inútil. Precisamos aproveitar esse tempo em que ficamos latindo contra o mundo ou em que colocamos o rabo entre as pernas e choramingamos diante de um inimigo que parece um gigante intransponível. Sim, precisamos aproveitar esse tempo para encontrarmos soluções e agirmos a respeito, mesmo que as soluções sejam arriscadas ou desafiem as regras de conduta que a sociedade toma por certas. Quem consegue se desprender da culpa e dos julgamentos encontra mais facilmente o equilíbrio que lhe trará paz e sucesso na vida.